vale o risco. Gente, o grego foi pro Brasil atrás da brasileira. Quem diria que a brasileira teria tantos poderes assim, né? Gente, o grego decidiu ir pro Brasil. Então, você que quer saber da história do segundo episódio de Vale o Risco, se inscreva no canal. Se estiver gostando, deixa o seu like, escreva qualquer coisinha pra mim. Bora lá na historinha que a amiga da minha amiga me contou que o grego não resistiu, apaixonado pela brasileira. Depois que ela ficou em Londres, que eles tiveram um caso de amor em Londres, 6 meses, ele decidiu correr todos os riscos. Já que ela não podia ficar aqui na Inglaterra, ele decidiu ir atrás dela. Aonde? Aonde? No Brasil. Correu o risquinho da vidinha dele, porque todo mundo sabe que não seria fácil, né, gente? Ele pro Brasil. Gente, ele foi pro Brasil. Só que ele não foi de surpresa, não. Eles tiveram várias mensagens, vários contatos, vários telefonemas, várias videochamadas de amores, muitos loves. É, mas então ele decidiu pro Brasil, ele comprou passagem e foi pro Brasil, decidida a viver com ela, decidida a pedir ela em casamento e ter um romance, ter uma vida, ter um futuro com a brasileira. Pensando bem, ele correu muito risco, né, gente? Que não é bem assim. Um europeu ir pro Brasil, mudar de vez, é um risco. Bom, mas o danadinho foi. Ele foi pro Brasil. Ele foi pro Brasil atrás dela. Ele foi pro Brasil atrás dela. E ela ficou lá no aeroporto esperando por ele. É, gente, eu continuo aqui contando o segundo episódio, Whistler Green, em Londres. Então, ela ficou esperando por ele lá no aeroporto, lá em São Paulo. É, ela toda apaixonada, esperando pelo gato que faz miau, grego, gatão. Depois ele foi atrás dela. E ela lá no aeroporto, esperando por ele. Chegou o gato. Adivinha só. Ela não contou os pequenos detalhes pra ele. Ele imaginou que ele teria uma recepção legal. Ok. Mas ele não imaginou onde que ele iria, estava indo. Onde que ela morava. Ela não contou os pequenos detalhes. E o detalhe era que a brasileira morava numa região perigosíssima, lá de São Paulo. E uma região também que o pessoal não falava inglês. E ela também não tinha um inglês muito fluente. Bom, vem a pergunta, vale o risco? Ele arriscou, não arriscou? Ele foi atrás dela, não foi? Então, que assuma o risco, amor. Pois é. Quando ele chegou lá no bairro onde ela mora, ele ficou tão assustado, que ali mesmo ele já começou a pensar, olha o risco. Pois é. Vale o risco. A primeira noite de amor foi fabulosa, já valeu o risco. Ele todo feliz, já começou a imaginar, não, vai dar tudo certo, onde ela mora não importa, eu posso dar um jeito, eu posso aprender a cultura brasileira, eu posso aprender o português, eu posso ter uma vida aqui. E assim ele começou, dia após dia, ele começou a estudar, aprender um pouquinho de inglês, aprender um pouquinho de português, aprender um pouquinho de cada coisa, da cultura do Brasil. Pois é, não sabia nem ir na padaria comprar um pedaço de pão e queria aprender português. Bom, enfim, os dias foram se passando e os problemas começaram a surgir, porque ele não era nenhum rico e o dinheiro começou a ficar escasso e ele precisava de emprego, precisava ganhar dinheiro. É, gente, eu não tô chorando não, é o vento que vem aqui e faz isso com meus olhos. Gente, ele não conseguia emprego na área dele. E ela também não tinha uma situação financeira muito estável.
certo. O que aconteceu? O que aconteceu? Começaram as brigas, porque a família dela não concordava que ele ficasse morando na casa dela lá de graça e tal, entendeu? Aí ele começou a querer ir embora, voltar para Inglaterra ou voltar para Grécia. Aí ele pediu ela em casamento. Ela aceitou, mas ela só aceitou com uma condição: de voltasse para a Grécia, porque ele não queria ficar no Brasil. Só que aí começou a confusão, porque ele não queria voltar nem para a Grécia, nem para a Inglaterra, nem para a Europa. Ele queria permanecer no Brasil. Mas como assim? Ele não tinha emprego, ele não conseguia se sustentar. E a família dela, revoltada com a situação, e começou aquela briga, aquela confusão. E ela, apaixonada por ele, e ele apaixonado por ela, gente. Que gracinha. Tava tão bonitinho o casalzinho. Pena que tinha essa situação toda. Não falava português, não tinha emprego, um lugar perigoso. Olha as condições. E o tempo foi passando, ele também não podia ficar no Brasil, porque a documentação dele também estava vencendo. Eles tinham que decidir. E assim foi decidido. Um barulhinho pequeno aqui do lado aqui, gente. Assim foi decidido. Via? No meio de brigas e confusão, ele resolveu voltar. E ela resolveu ficar. E ele resolveu voltar para Londres. Nem foi para Grécia, resolveu voltar para Londres. Comprou passagem de volta. E os dois, cada dia vez mais apaixonados. E ela não sabia o que fazer, porque ela não podia voltar com ele para Londres. Primeiro, porque ela não poderia ficar ilegal. Segundo, que os pais dela não estavam concordando. Apesar dela ser de maior, mas os pais dela não estavam concordando com aquela situação toda. Mas, gente, que coisa mais linda que ele fez. Ele arriscou. Vale o risco. Ele foi atrás do amor da vida dele. Ele correu os riscos. Nesse meio termo, nessa situação toda, ela resolveu brigar com tudo e com todos eles. Aí foi chegando o dia da viagem dele, ela resolveu brigar com todo mundo da família, com todos os amigos, com tudo que podia ser possível. Conseguiu dinheiro suficiente, comprou a passagem e voltou para Londres com ele, gente. A danadinha conseguiu. Ela valeu o risco e ela veio atrás dele. Veio atrás dele, lógico. Por amor, vale o risco. Vocês não acham, gente, que por amor vale o risco? Pois é. Por amor, ela veio atrás dele. Sim, os dois vieram para Londres. Aqui já começou tudo diferente, tudo uma nova história. Eles conseguiram casar, conseguiram regularizar todos os documentos deles. E poucos dias depois, gente, o casal estava tão feliz, que foi agraciado com um bebê. Ela ficou grávida. De uma menina. Uma menina, coisa mais linda que seria no futuro, que teve com ele, com o grego. Teve um relacionamento lindo, uma história de amor. Vale o risco? O que vocês acham? Vale o risco? Se vocês acharam que valeu o risco dele ir para o Brasil atrás dela, e valeu o risco dela vir para a Inglaterra atrás dele, e para um romance, um amor quase impossível, você achou que valeu o risco? Então, se você gostou da história, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário se vale o risco por amor, você mudar de país, brigar com o mundo, com amigos, com parentes, você fazer isso tudo por amor. Vale o risco? Deixa seu comentário pra mim. Deixa. Então tá, a gente se vê na próxima história da amiga da minha amiga que me contou e eu conto pra vocês. A amiga da minha amiga me contou e eu conto pra vocês. Aqui diretamente de Willesden Green, Londres, ela May, contando mais uma história pra você.
espero que você esteja feliz com as minhas histórias. Beijo!